Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires e eu estou aqui para apresentar nossa jornada inaugural do Clube de Aforismos. Pois é, né? Eu estou aqui começando um projeto que vem assim, martelando a minha cabeça já há algum tempo, porque muitos dos meus alunos, conhecidos, colegas, e até mesmo pessoas que me veem em entrevistas, às vezes em palestras, sempre me cobravam: e aí, professor, você não tem um curso digital, uma plataforma? Então, eu sempre fui muito reticente, né, ao mundo digital, mas eis que estou aqui, pronto para conversar com vocês. Então, eu estou aqui para entrar nesse mundo virtual e oferecer uma nova ferramenta. Eu garanto para vocês que vai ser uma coisa totalmente nova aqui que eu estou oferecendo, que são os aforismos. Tanto é que eu separei 4 encontros para discutir com vocês, né? Na noite de hoje, a gente vai discutir o seguinte tema: a euforia da informação versus a satisfação do conhecimento. Quem controla as suas escolhas? Então, aqui eu vou mostrar hoje, daqui a pouquinho, né, a diferença entre informação e conhecimento. Informação é que não falta nesses mundos e nesses ambientes digitais. Mas o que é o conhecimento, afinal de contas, né? Como transformar informação em conhecimento? Essa é uma discussão que já existe na filosofia há algum tempo e eu queria destacar as diferenças com vocês já já. Amanhã a gente vai discutir a revolução dos aforismos, ou seja, a gente vai descobrir como transformar informação em conhecimento com mais calma. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que são os aforismos, como eles surgiram desde Nietzsche, o romantismo alemão, e é uma forma de aprendizado e de conhecimento crítico que diverge de outras formas, né, de construções filosóficas. Não que as outras não sejam importantes, mesmo porque aqui na nossa plataforma a gente vai transformar conhecimentos tradicionais, textos gigantescos, em fragmentos, né, que são os aforismos, mas depois eu explico isso amanhã para vocês. E daqui 2 dias, a gente vai discutir também à noite o seguinte tema: aforismos, clube de estudos, conheça uma verdadeira Netflix focada na distribuição do conhecimento. Então, eu vou mostrar para vocês daqui 2 dias como funciona a nossa plataforma com calma, para ver se você se interessa pelo nosso clube de estudos. E no nosso quarto encontro, a discussão vai ser mais filosófica. A gente vai discutir o que é filosofia, o que é o pensamento crítico e como superar a epidemia da ansiedade nessa era digital. Tanta informação e pouco conhecimento, né? A gente vê tanta gente falando bobagem na internet, tendo milhões de seguidores, então não é isso que eu quero aqui. E eu entrei nesse mundo virtual exatamente por isso, para combater a ignorância, o senso comum, visões distorcidas da realidade. Não basta apenas falar bem, a gente tem que ter conteúdo, né? E esse é o grande problema que a gente sofre hoje. Muitos demagogos, né? Sócrates chamaria isso de sofistas. Bom, mas eu estou aqui com vocês nessa plataforma hoje para discutir um pouco por que eu entrei nesse ambiente, né? Não só porque alunos, colegas, conhecidos me diziam: e aí, Paulo, você tem um curso online, eu queria assistir. Claro que isso é importante, né? Mas eu tenho toda uma trajetória de vida, e eu lembro quando eu tinha mais ou menos 15 anos, que eu era um menino muito tímido, introspectivo, e uma professora, salvo engano, de literatura, do colégio onde eu estudava, pediu para que a gente apresentasse individualmente uma reportagem para a turma e fizesse um comentário. Confesso que eu estava morrendo de medo aquele dia, né? Mas eu meio que falei: dane-se, eu vou falar o que eu tiver que falar. Eu estudei bastante o tema. Eu lembro que era sobre a guerra do Iraque ali, que aconteceu ainda na década passada, a guerra do Golfo, enfim. E era apenas um comentário porque havia tensões entre Estados Unidos e Iraque, enfim, alguma coisa do tipo. E eu lembro que quando eu comecei a falar com os meus colegas na sala de aula, eu superei essa timidez e todo mundo me aplaudiu e eu falei: caramba, né? Que interessante falar em público, é isso que eu quero para mim. Lembro quando eu me formei no colégio também, que eu fiz o discurso da formatura também da minha turma e o pessoal gostou bastante. E quando eu entrei na faculdade, os professores gostavam muito de mim. E lá, com 18, 19 anos, os meus professores já perguntavam se eu ia querer dar aula também, se eu tinha esse interesse. Então, se eu estou aqui hoje é porque
de fato, muita gente foi cutucando a minha cabeça, dizendo, olha, você deveria dar aula, você deveria conversar com as pessoas, transmitir conhecimento. Então, tomei isso como missão de vida, né? Ou seja, tentar adquirir o máximo possível de conhecimento. Claro que dar aula toma um pouco de tempo, gosto muito de dar aulas, né? Mas eu, sempre que eu posso, eu estou lendo, exatamente para ter algo a comentar, a discutir com os meus alunos e colegas, né? Então, estou lendo no ônibus, no metrô. Eu sou um cara que estuda bastante e gosto bastante de ler. E sempre que eu me encontro com um texto difícil, eu faço de tudo para conseguir interpretar e traduzir e transmitir, seja qual for o autor. Bom, mas o que eu tenho para discutir hoje com vocês é um outro tema, né? Que gira em torno da diferença entre a euforia da informação e a satisfação pelo conhecimento. Bom, eu sempre lembro de uma grande lição que eu aprendi com os chamados autores da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, principalmente, quando eles diferenciam o que é informação, o que é conhecimento. Eu queria fazer um teste com vocês, né? Pense no seu reality show preferido, né? Você lembra quem ganhou em 2017 aquele reality show? Não lembra, né? Você ficou 8 meses escutando os participantes, né? Vendo, assistindo, vendo comentários em jornais, revistas, mas a gente não lembra. E esse é o grande problema da informação, né? Quanto mais informação a gente tem, a gente acaba caindo na ideia do esquecimento. Eu poderia até perguntar para vocês qual que era a música que mais tocava, de repente, em setembro do ano passado. A gente não lembra também. Ou uma novela que, de repente, em 2016, que passou durante 8 meses, a gente também nem lembra o nome da novela, nem dos personagens. Então tem alguma coisa muito estranha nos meios de comunicação. Não sei se vocês repararam nisso, né? Há uma repetição, há um excesso de informação, mas a gente não consegue processar, né? Até mesmo se eu perguntasse quais foram, sei lá, 5 principais notícias que você viu na última quarta-feira, né? A gente não lembra, você fica às vezes o dia inteiro zapeando o celular, o Instagram, o feed de notícias, mas isso gera um esquecimento. Eu não estou dizendo que esse esquecimento vem apenas porque a gente tem acesso à chamada cultura de massas, essas notícias mais espalhafatosas. Mas isso acontece também com notícias sérias, né? Isso gera esquecimento. Isso pode acontecer também com os livros que a gente lê na faculdade, né? Principalmente você que está numa graduação, fazendo uma pós. Às vezes você lê um monte de livros, mas e tem várias aulas e às vezes essas ideias não ficam na nossa cabeça. Então é isso que a gente chama de informação. A informação é como se fosse uma mensagem que entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente não processa. E existe essa dificuldade. Não é um problema meu, seu, pertence a todos nós, ainda mais numa época em que nós vivemos exatamente uma avalanche de informações. Não falta informação no mundo digital. Não faltam informações diante de tantos meios de comunicação que temos acesso. Podcasts, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, enfim, artigos de jornais que a gente acaba lendo. Você entra no LinkedIn também, mais textos e mais textos, vídeos e mais vídeos, e às vezes a gente não processa essa informação. É aí que reside a diferença entre informação e conhecimento. Bom, o que é o conhecimento, afinal de contas? O conhecimento, dentro da filosofia frankfurtiana, é aquilo que gera memória. É uma mensagem que entra por um ouvido, mas não sai pelo outro. Ao contrário, essa mensagem, esse conteúdo, ele fica impregnado na nossa memória. Então, por exemplo, certamente você já leu um livro impactante, um filme que te comoveu bastante, ou chamou muita atenção pelo nível intelectual, ou então pelo conteúdo da história, seja lá qual for. Mas se eu perguntar para vocês como esse filme se dava, você se lembra dele. Exatamente porque esse conteúdo, especificamente, ele foi memorizado. Não que você tenha decorado, mas é que ele te sensibiliza. E essa é a característica do conhecimento. Vocês estão vendo aqui atrás de mim uma série de livros, eu tenho uma biblioteca gigantesca em casa, mas eu não decorei esses livros. Ao contrário, eu entendi, compreendi, eles me sensibilizaram, me chocaram de tal forma que eles jamais saem da minha cabeça. Os principais conceitos, as principais ideias, enfim, as principais argumentações ficam na nossa mente, né? Muita gente, muitas vezes me pergunta, muitos alunos, professor, como que você faz para participar de entrevistas? Você se prepara? Você
faz um roteiro antes de participar, e geralmente eu comento com eles que, enfim, está tudo aqui armazenado na minha cabeça. Não porque eu tenha decorado, mas sim porque fez sentido, ou seja, tem um significado o conhecimento. Então, essa é uma barreira que a gente tenta superar na nossa plataforma no Clube de Aforismos. Vocês estão vendo o link aqui embaixo, vocês estão convidados a acessar, ver como funciona, né? Enfim. Mas a ideia é que nós criamos uma metodologia, claro, que não do nada, né? Mas inspirado em alguns autores muito importantes, como Nietzsche, Walter Benjamin, o movimento romântico alemão, que trabalhava muito com o tema dos aforismos, que, aliás, é um tema que eu vou discutir com vocês no próximo encontro, né, à noite, aliás, amanhã mesmo, mas eu queria destacar que o conhecimento, no final das contas, é uma ferramenta. É uma ferramenta que ajuda a gente a enxergar a realidade, processar críticas à sociedade, até mesmo na nossa ação, né, como eu me comporto. E crítica não é exatamente sair por aí criticando qualquer coisa que você vê pela frente. Crítica em grego significa análise, né? Então, o que a gente pretende trazer aqui para vocês são análises profundas de como, enfim, interpretar conceitos e aplicá-los no nosso dia a dia, nas nossas simples ações até as mais complexas. Então, esse é um ponto fundamental aqui. Então, o Adorno e o Horkheimer, assim como o Walter Benjamin, mostravam que, à medida que a gente detém o conhecimento, esse conhecimento ele não cessa de ser processado, transformado. Vou dar alguns exemplos para vocês, né, que são interessantes. Vocês devem saber que a cultura popular, claro, é uma forma de conhecimento muito importante. Os contos de fadas, lendas, os mitos são uma forma de conhecimento, não é uma forma de ignorância, não. Mas, por exemplo, quando você, de repente, leu um conto dos irmãos Grimm e, de repente, viu uma versão de um conto de fadas ali da Disney ou outra versão no YouTube, você repara que é sempre a mesma história, mas sempre tem um detalhe a mais nesse contexto, né? Um personagem que aparece mais numa versão, menos na outra, uma situação que acontece numa versão, mas não acontece na outra. Mas por que isso acontece? É porque quando a gente tem conhecimento, o conhecimento ele faz com que nós deixemos nossa assinatura quando nós transmitimos. A gente deixa a nossa marca. É por isso que o conhecimento está sempre em transformação. A informação não. É uma repetição infernal do sempre mesmo que gera o esquecimento. Enquanto que o conhecimento, ele se autorreproduz, se retroalimenta. Então, por exemplo, eu jamais consigo dar a mesma aula, né? Às vezes, quando eu trabalhava em escola, hoje eu só estou em faculdades, mas às vezes eu tinha que dar 3 vezes a mesma aula, mas nunca era a mesma aula. Isso acontece com os atores, né, que trabalham principalmente no teatro. Todo ator de teatro vai dizer para a gente o seguinte: olha, sempre que eu faço a minha encenação, nunca é a mesma coisa. E algo muito parecido acontece com o conhecimento, porque o conhecimento está sempre em transformação e ele é autoral, a gente deixa a nossa assinatura, como eu falei para vocês agora há pouco. E esse é um detalhe realmente muito importante, né? Porque à medida que nós detemos o conhecimento, ele faz com que a gente consiga sempre transformá-lo de acordo com o contexto que nós estamos vivendo, com uma situação específica que está diante dos nossos olhos e que às vezes não era a mesma do dia anterior, ou do ano passado, ou de 10 anos atrás. Então essa é a graça do pensamento filosófico, sociológico, antropológico. Mais do que transmitir conteúdos e conhecimentos, a gente acaba ensinando maneiras de pensar e de se comportar intelectualmente a ponto de que o conhecimento ele nunca cessa de produzir novas análises e novas interpretações. E é por isso que eu estou aqui me encontrando com vocês hoje. Eu diria que esse é um dos meus segredos, que não é segredo para ninguém, na verdade, né? Eu só estou mostrando uma estratégia que eu uso bastante, porque eu não decoro um livro, né? Claro que eu faço anotações, eu grifo, faço anotações em cadernos, né, no próprio corpo do livro, mas de alguma forma isso fica memorizado na minha cabeça, porque não se trata de uma mensagem que entra por um ouvido e sai pelo outro, como eu havia comentado agora há pouco. Ao contrário, são contextos e conceitos que fazem sentido, que me fazem alargar, abranger, né, meu ponto de vista sobre a realidade na qual eu vivo. Bom, mas tem um detalhe, né? E voltando ao tema da informação. Quanto mais informações nós temos, mais perdidos nós ficamos, né?
Isso acontece geralmente com alunos que deixam para estudar tudo de última hora, já repararam? Espero que vocês não tenham passado por isso. Mas o aluno que deixa para estudar de última hora, ele só adquire informação e às vezes não consegue processar essa informação numa prova, enfim, numa oralidade, na apresentação de trabalho. Às vezes ele fica com o papel atrás do rosto, né? Aliás, o rosto atrás do papel, lendo tópicos e sem a menor ideia do que está tratando. Então, é aí que a gente encontra a fronteira entre informação e conhecimento, né? Porque o conhecimento necessariamente produz uma memória porque, como eu havia dito também, gera uma sensibilização. Então, eu já conheci vários atores, não só presencialmente, né? Já tive vários alunos atores, etc. Já dei aulas também para companhias de teatro, e essa é uma questão que eu sempre faço para eles, né? Como vocês memorizam o texto, o roteiro? E muitos deles dizem o seguinte: olha, eu não memorizo nada, eu entendo. Né? E à medida que a gente entende, só há o entendimento por conta do fato de que esse conteúdo ele fica na nossa cabeça. Né? E esse excesso de informação é muito prejudicial no mundo que nós vivemos hoje. Né? Como eu havia dito agora há pouco, as pessoas têm muito acesso à informação. Né? Então você vê um vídeo daqui, um TikTok ali, você lê um artigo acadêmico. Então, as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de conseguir processar essas informações a ponto de transformá-las em conhecimento. Não é um problema a gente estar no meio de tanta informação. O problema é que elas se perdem. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas como então a gente consegue transformar tudo isso em conhecimento? É por isso mesmo que nós criamos o Clube de Aforismos, cuja principal intenção é fazer com que esses conteúdos filosóficos, antropológicos, sociológicos, da ciência política também, da filosofia política e, vez ou outra, das próprias artes, dos mitos, jamais saiam das nossas cabeças. E que, mais do que informação, isso se transforme numa ferramenta do conhecimento. E, claro, né, nada mais elegante do que você demonstrar conhecimento. Não se trata de ser pedante, de dizer eu sei mais que você, mas é fazer o comentário certo, a argumentação correta. Isso não se aplica apenas na roda ali de filósofos conversando, né? Às vezes pode ser na sua empresa, onde você trabalha, pode ser diante de amigos, né? Enfim, sempre quando a gente detém um conhecimento, nós nos transformamos em pessoas interessantes. E eu sempre procurei me cercar ou correr atrás de pessoas que, de fato, me ensinavam bastante, né? Então, eu estou aqui com vocês hoje para dizer que eu tenho essa intenção, né? Eu não estou aqui para mostrar se eu sei mais ou menos, ou ficar mostrando aspectos da minha personalidade. A gente sabe que tem vários cursos por aí que acabam fazendo isso, né? A pessoa fala de um jeito esquisito, às vezes é mais eloquente, fala muito bem em público. Claro que isso é importante, né? Mas será que a gente consegue transformar todas aquelas informações em conhecimentos? Às vezes você vê um professor de filosofia XY falando muito bem, de alguma forma te cativa, mas será que só não foi pelo aspecto sensorial, emotivo? Será que você reteve algum conteúdo? Será que você transformou esse conteúdo em conhecimento? Eis a questão. Então, claro que há excelentes professores por aí afora, isso é inegável, professores que se comunicam muito bem, né? E de fato, eles fazem isso com muita criatividade, muita primazia, né? Porém, é fundamental a gente pensar que não basta apenas a gente ouvir, a gente também tem que refletir sobre a possibilidade de nos transformarmos em oradores com bons conteúdos. Então é por isso que eu estou aqui me encontrando com vocês hoje, porque a minha intenção com esse clube de aforismos é transformar informação em conhecimento. E eu quero evitar essa overdose, né, de tanta informação e a gente não saber o que fazer com ela. Bom, então aqui a gente aprendeu hoje que informação não é a mesma coisa do que conhecimento. Inclusive, existem várias perspectivas teóricas da sociologia para debater se nós vivemos a era da informação ou a era do conhecimento, desde a ascensão dessas tecnologias de informação. Os mais críticos vão dizer, olha, informações não faltam. A gente vive num oceano de informações. Mas a informação, muitas vezes, ela pode ser um tiro no próprio pé. Porque caso a gente não saiba transformar a informação em conhecimento, de nada adianta você ter
tanto acesso a esses conteúdos se eles não tiverem alguma valia, alguma relevância, algum aprimoramento que te traga a sua vida profissional, sua vida intelectual. Então, o nosso desafio, e é por isso que eu estou criando o Clube de Aforismos, é que vocês detenham conhecimentos, né? E possam ser protagonistas da sua própria história, protagonistas da comunidade em que vocês vivem, dos ambientes de trabalho, dos locais que vocês circulam, né? Isso é fundamental. E outros autores vão dizer que a gente vive a era do conhecimento, mas eles fazem várias ressalvas, né? Porque, vejam, eu aposto que, caso mulheres estejam me assistindo agora, vocês devem ter aprendido muito mais sobre o feminismo na internet do que na sala de aula. Mas, claro que o feminismo é fundamental para evitar o machismo, o patriarcado, mas até que ponto a gente consegue converter essas informações todas em práticas que, de fato, consigam combater tantas dimensões machistas e patriarcais na nossa sociedade? Veja um caso de muitos homens que acessam a internet e têm essa visão patriarcal machista, né, como eu disse agora. Então, mesmo eles tendo tanto acesso à informação, eles não conseguem transformar em conhecimento, não conseguem transformar em ação, em respeito às mulheres. A mesma coisa vale para o público LGBTQIA+, para a população negra também. Então, o conhecimento, ele só é conhecimento de fato quando ele traz uma transformação, não só nas nossas próprias vidas, mas no entorno das pessoas que nos rodeiam. E é por isso que os aforismos vão ser tão importantes na nossa formação aqui. Bom, então, o grande dilema que a gente vive hoje é que a internet é um oceano de informação. Inclusive, Manuel Castells escreveu um livro com o título O Universo, aliás, a Galáxia Internet. É uma galáxia, de fato, mas nessa galáxia, muitas vezes, a gente só observa, né, as informações de maneira distante, como um telescópio. E o que eu quero fazer com vocês é a atividade do microscópio, né? Fazer com que a gente entenda a fundo cada um dos conhecimentos que chegam até nós. Aliás, queria apresentar um personagem que vai aparecer muito nos nossos aforismos, que é o meu gatinho chamado Walter Benjamin. Ele acabou de aparecer aqui no meu vídeo e quem for assinante do nosso clube, vira e mexe, vai observá-lo bastante entrando aqui nas gravações e, inclusive, o logo do nosso aforismo, acho que está aqui embaixo, vocês podem ver, tem um gatinho, não sei se dá para perceber, é o Walter Benjamin, que é o nome de um filósofo muito importante, e eu batizei ele dessa forma, e ele é bem bagunceiro, e de vez em quando ele vai aparecer nas nossas gravações, espero que vocês não se importem, né? Ele é bem simpático, às vezes me morde, mas fica tudo certo entre a gente. Bom, então nesse encontro eu queria saber se está claro, se está evidente a diferença entre informação e conhecimento. Então, eu estou aqui não para de forma verborrágica, né, passar milhares de informações para vocês, para que vocês esqueçam. Eu estou criando a plataforma do Aforismos, o Clube de Estudos Aforismos, com a intenção que vocês aprimorem os conhecimentos de vocês. E nos próximos encontros eu vou explicar qual que é a metodologia que a gente criou para que isso seja possível. Mas hoje eu queria apresentar essa diferença. O que é informação, o que é conhecimento? Eu espero que vocês venham comigo e sigam o caminho do conhecimento e não da informação. Informação não falta a ninguém. Conhecimento é para poucos, mas ao mesmo tempo é para todos. Uma vez que tudo depende do nosso esforço intelectual, da maneira como a gente processa a informação a ponto de transformar em conhecimento, a ponto de poder também transformar a realidade à nossa volta. Tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro encontro dessa jornada inaugural do Clube de Aforismos. E amanhã, à noite, também, no mesmo horário, também brevemente, vocês viram que é um encontro bem rápido, né? Amanhã a gente vai discutir a revolução dos aforismos. E ali eu vou explicar com muita calma, né, como funciona e por que é um método diferenciado. Por que o nosso clube e todos os conteúdos que a gente oferece têm um diferencial, né? Ele tem um caráter que a gente chama de sui generis, né? Ou seja, o que diferencia as nossas ferramentas de aprendizado de outras plataformas. Claro que você pode acessar as outras, né? Não estou dizendo que elas sejam ruins, ao contrário, tem professores excelentes, mas aqui a gente vai direto ao ponto, trabalhando com fragmentos, mas eu explico isso no próximo encontro, tá? Não perca, amanhã, no mesmo horário, a gente se vê e eu vou comentar com muitos detalhes por que nós somos diferentes
e o que a gente construiu de tão diferenciado. Que é uma ferramenta que eu sempre usei em sala de aula e geralmente os alunos gostam, né? E esse é o maior prazer que eu tenho na vida. Quando acaba o semestre ou durante o semestre, os alunos vêm até mim e comentam: professor, a sua aula me marcou bastante, eu nunca vou esquecer do que você me ensinou. Eu agora olho o mundo e vejo os conceitos, eu vejo as teorias que você comenta na sala de aula. Então esse é meu propósito, né? É fazer que você não tenha apenas uma como se fosse um livro numa estante guardado, aprisionado, e que você nunca abre o livro, né? Os conhecimentos que eu tenho para transmitir, o método que a gente criou, ele ajuda você nunca esquecer, né? Por isso o conhecimento, mas você nunca esquece os nossos conteúdos. Tudo bem? Foi bom vê-los por aqui e eu espero também vê-los amanhã na continuidade dessa nossa jornada inaugural. Tudo bem? Um abraço a todos e deixem seus comentários aqui, né? Não deixem de conversar com os colegas. Assim que possível, eu vou respondendo a cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos.